Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui mais uma partida então da oitava rodada de um total de 11 das Olimpíadas de Xadrez 2018 em Batumi, na Geórgia. O Brasil pegou o time da Angola e o Sup então está jogando de brancas contra o Davi Silva, do time da Angola. O Davi Silva é mestre internacional e de 2.223 de rate. Vamos ver como é que foi essa partida. O Sup abre com C4, abertura inglesa, cavalo em F6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, cavalo C3, D6, E4. Então o Sup vai para essa variante aqui, anglo-indiana, da abertura inglesa. Roque, cavalo de G em E2, E5, roque, desculpa, A6, D3, C6, H3 e as pretas jogam então o lance B5, expandindo aí na ala da dama. B3 simplesmente defendendo C4, adicionando mais uma proteção, abrindo outra casa aí para o bispo, tudo certo. H6, bispo em E3 então, B4. Então as pretas aí tentando fechar um pouco aí a ala da dama, cavalo A4, C5 agora então. E o Sup então começa um ataque na ala do rei. A ideia é correta, o centro está fechado, a ala da dama está fechada, então é hora de atacar aí na ala do rei. F4, cavalo C6, dama D2, dama D2, de certa forma essa configuração é perigosa, né? As brancas já estão ameaçando capturar aqui e depois de qualquer recapturar, tomar lá em H6, né? As pretas viram isso e continuam com o rei H7, então adicionando uma proteção aqui no pinhãozinho de H6. Torre de rainha 1, simplesmente desenvolvendo a outra torre. A5, as pretas não encontram nenhum plano, simplesmente reforçam aí a defesa aqui em B4, enfim. Torre em F2, cavalo D4. Então aqui as pretas cometem o seu primeiro erro. O Davi Silva comete um primeiro erro aqui. O problema todo é que as brancas têm peão toma e depois de peão toma está caindo aqui em C5, né? Então uma pendurada realmente de peão. É difícil de ver num nível aí, apesar da diferença de rating, é um mestre internacional, né? O Davi Silva. Então mas acontece, né, gente? Uma pendurada de peão. Peão toma em F5, em E5, desculpa. Cavalo então em D7. As pretas iam perder um peão de qualquer jeito. Elas tentam pelo menos abrir aqui o bispo, tentar colocar melhor aí as suas peças. E depois de peão toma em D6, torre em A6 então, tirando a torre da diagonal desse bispo e trazendo um ataque aqui para o peãozinho de D6. Torre aqui de em F1, o Sup então dobra as torres na coluna F. Cavalo E5 defendendo então o peãozinho em F7. E agora então cavalo toma C5. Aqui também o Sup poderia ter seguido com o bispo toma. E apesar dele estar abdicando aqui do par de bispos, teria uma ideia interessante aqui com C5. Dois peões passados e conectados também poderiam oferecer aqui um excelente jogo para o Sup. Mas de qualquer forma o Sup vai para uma outra ideia também muito forte, com cavalo toma C5 então. E depois de torre toma D6, cavalo aqui em F4. Esse cavalo vai poder vir para D5, um excelente posto aí para esse cavalo. Cavalo de em C6, adicionando mais uma defesa aqui. Agora já duas defesas aqui ao cavalo de D4. 4, né, na verdade, defesas. Então tá bastante protegido aí em D4, né? Cavalo D5, então já eliminando duas defesas aqui, bloqueando. Um excelente cavalo aí em D5. F5, então as pretas tentam alguma coisa com F5. Rei H2. Torre então em E8. E aqui o Sup vai para um lance curioso, rei H1. E depois de torre em F8, então rei G1. Eu não sei como é que estava a questão aí de tempo, ou se foi algum lance psicológico aqui do Sup para dar aquela sentida, né? Ou para o oponente também se sentir meio perdido. Não sei quais foram, ou se foi outra coisa também, se o Sup realmente foi vendo alguma coisa aí. Eu realmente achei curioso esses lances aqui com rei H2, rei H1 e rei G1. Se você tiver alguma opinião sobre isso, poste aí nos comentários. De qualquer forma, é sempre interessante. Muitos dos grandes mestres fazem isso em algum momento, dá uma testada só para o oponente sentir aí o drama. É normal, isso eu já vi em várias partidas aí de Botvinnik, de Capablanca, dos grandes mestres de antigamente. Às vezes eles faziam isso aí
só para se impor também psicologicamente, além de se impor no tabuleiro. Será que foi isso? Não sei. Vamos lá, a partida seguiu com bispo em E5, bispo em F4, dama então em E8, adicionando aí uma defesa em E5, bispo toma, dama F4, propondo aí a troca de damas, torre de D em D8, e depois aí da troca de damas, e depois de mais uma troca de peões, o sup continua com G4, atacando a torre, e depois da troca de torres, rei G7, aqui a gente já pode ver, o sup está com 2 peões a mais, além disso, um bispo que pode se tornar muito forte daqui a pouco, esses 2 cavalos muito bem posicionados, uma torre muito bacana, o sup está melhor. Rei F1, H5, peão toma, e aqui bispo em F5, fazendo então uma pressão aqui nesse peãozinho de D3, o sup toma lá em H6, e depois então de torre H8, é curioso, as pretas não vão retomando os peões, talvez tentando melhorar, né, a atividade das peças e deixando os peões para recapturar depois, mas vai ficando complicada a situação, porque o sup realmente tem muita atividade das peças. Ele continua aqui com cavalo em F4, então defende H3, de certa forma defende G6, vai ficando difícil aqui para o angolano. Torre em H4, rei em E1 simplesmente, o cavalo está defendido, rei E1 melhorando a posição do rei, torre H8, então a torre não tem muito o que fazer, rei D2, torre manobra para C8, atacando o cavalinho volta para E4, tranquilo, e depois de A4, peão também A4, bispo D7, então as pretas tentam atacar aqui o peão de A4 agora, e cavalo D6 foi jogado, e nessa posição então as pretas abandonaram a partida. O sup está com 6 peões contra um peão, é uma vantagem de 5 peões, apesar de alguns deles estarem fracos, a posição do sup realmente é muito vantajosa aqui, não tem realmente o que as pretas possam fazer nessa posição, a torre está ameaçada, o rei está entrando em E3, tá numa posição já muito melhor, o rei também, enfim, todas as peças do sup estão melhores e com muitos peões a mais. O Davi Silva percebeu que não ia ter condições de empatar ou de tentar vencer essa partida e abandonou então. O sup está de parabéns, jogou aí de forma impecável, uma excelente partida realmente, impondo aí com toda a sua iniciativa, um ritmo de jogo aí que garantiu muitas vantagens e então a sua vitória. Espero que vocês tenham gostado. Com isso o Brasil então fez 4-0 hoje, um dia fantástico aí para a nossa equipe, venceu o match então, de maneira invicta aí nos 4 tabuleiros, muito bacana, estão todos de parabéns e espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!